Bem, queridos, a paz do Senhor para todos. É um prazer ter você conosco aqui mais uma vez em nossa EBD na web. Estamos no último trimestre, no último trimestre de 2016 das lições da Escola Bíblica Dominical. A lição desse trimestre, o quarto, tem por título O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Estaremos hoje junto com o pastor João Barbosa e com o auxiliar Fabiano Celestino, comentando um pouco sobre os tópicos dessa lição. A lição de número 4 tem o texto áureo baseado em Gênesis capítulo 22, verso 8. E a verdade prática nos traz a seguinte mensagem: a declaração de Abraão se cumpriu plenamente quando Cristo morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Antes de darmos assim entrada e início ao comentário da lição, eu gostaria de convidar você para acessar também as redes sociais da nossa igreja. Está aí o endereço na tela do nosso Facebook, o Facebook oficial da Assembleia de Deus em Abreu Lima, da EADALP, está na sua tela. Também o nosso endereço no Twitter também está na sua tela, e o nosso endereço no YouTube, nosso canal oficial da igreja no YouTube. Pastor João, mais uma vez seja bem-vindo. A paz do Senhor para o senhor. A paz do Senhor, amado. Ao querido irmão Fabiano. A paz do Senhor, querido. Ambos cooperam com a superintendência da Escola Dominical. O pastor João Barbosa também é o nosso capelão aqui da nossa escola teológica, a escola da nossa igreja. Pastor João, uma lição maravilhosa, uma lição rica, né, em experiências e exemplos para todos nós. Mas eu gostaria que o senhor falasse logo de início, pastor, do contexto a qual aconteceu essa provisão de Deus no Monte do Sacrifício na vida de Abraão e do seu filho. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por este momento de poder comentar um pouco da sua palavra. Expressar a minha gratidão ao meu pastor Roberto José dos Santos, e pastor e amigo, e também a nossa direção da nossa BD, pastor Estives, irmão Marcelo, evangelista Marcelo, finalmente os demais que todos trabalhamos juntos, unidos, para o engrandecimento do santo e poderoso nome de Jesus. Nós somos apenas instrumentos a quem Deus usa. E dizer aos amigos, através da rede mundial de computadores que se ligam a esse programa, que ele não é visto somente aqui no Brasil, mas fora do Brasil também. Tem pessoas que assistem, e essas palavras, ela tem trabalhado por esse mundo afora. Então isso eu quero agradecer a Deus publicamente o que o Senhor está fazendo através desta obra. Louvado seja Deus. A vida de Abraão naquele período que antecedeu o sacrifício do Monte Moriá, as coisas andavam muito bem para Abraão. O pacto tinha sido confirmado no capítulo 17. No capítulo 18, tem o encontro dele com Deus, onde ele foi chamado amigo de Deus. No capítulo 19, a intercessão que ele fez entre o 18 e o 19, tem uma lição mais tarde que ele não conseguiu evitar, porque não tinha o número de pessoas fiéis capazes de pudesse livrar aquela cidade. As cidades da planície de Pentápolis, as 5 cidades. E depois, o seu filho Ismael, que tanto trabalho, tanta dificuldade trouxe à sua vida, pois depois daquele movimento com Agar,
Deus passou anos sem falar com Abraão. E depois Deus veio a ele no capítulo 17, que diz assim: ande na minha presença, seja perfeito, porque ele tinha cometido uma falha. Aquela foi a maior falha da vida de Abraão. Não foi o Egito, não foi isso, aquilo, outro, foi aquilo ali. A maior falha foi aquela. Mas a promessa de Deus ficou firme, com um agravante: o coração dele se apegou ao menino. Quando Deus fez uma promessa sobre Isaque, ele disse que viva Ismael. Mas Deus não falava de Ismael. Falava de um filho que sairia de suas entranhas com Sara, e não Ismael. Depois nós vamos encontrar Ismael sendo mandado embora, a escrava e Ismael foram mandados embora. O apóstolo Paulo é quem melhor, porque a gente encontra-se hoje muitas virtudes dadas àquela escrava, mas Paulo parece que não via assim, né? Na sua carta aos Gálatas, Paulo parece que vê um pouco diferente, né? Lá em Gálatas. E ali quando o menino zombava, porque ele já estava rapaz, Isaque ainda tinha sido desmamado, e ele zombava, e Sara disse: eu não quero essa escrava aqui, quero que você mande embora, ela e o filho. E ele foi a Deus, porque o seu coração estava pegado a Ismael, e Deus disse: ouve a voz de tua mulher, ela está dizendo que manda embora, acabou-se. Essa foi a resposta de Deus. Foi a resposta de Deus: eu vou cuidar do menino, lá no capítulo 16 de Gênesis, Deus já tinha mostrado que ia fazer alguma coisa pelo menino. Disse que o nome dele seria Ismael. Inclusive, um nome que Deus deu a Agar quando ela estava sozinha, e como escrava ela não podia pôr o nome do menino, porque escravo não podia dar o nome do menino. Mas quando o menino nasceu, Abraão disse: o seu nome é Ismael, o nome que Deus já tinha falado a Agar. Tem um negócio ali de Deus daquilo ali também. Isso é importante, esse pequeno detalhe. Mas agora o menino tem que ser mandado embora, e ele fica com o seu filho, com Isaque, que ele com todo carinho cuidou daquele menino. Flávio José diz que Isaque já era um rapaz, lá para seus, talvez já chegando aos seus 18 anos, quem sabe, forte. E aqui na lição tem uma figura, né, dele levando o feixe de lenha, para mostrar que esse menino, como diz o texto, às vezes não era aquela criancinha de colo ou que sai arrastado pela mão, era um homem. Isaque já era um homem, agora um jovem, é claro. E Deus tinha negócio, porque aquele era a promessa de Deus. Através de Isaque seria confirmada a promessa de Deus, porque Isaque ia se casar e ia gerar filhos, como aconteceu com Jacó. E assim era continuidade, para que aquela semente, através dela, todas as nações pudessem ser abençoadas. Veja que na palavra do anjo Gabriel a Maria, ele disse do menino que já se achava no ventre de Jesus: este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, ele reinará eternamente na casa de Jacó, que era o homem da descendência de Abraão, em que se firmou a promessa, em Jacó. Então, e o seu reinará eternamente na casa de Jacó, o seu reino não terá fim. Estava já as coisas tomando forma. E Abraão, muito satisfeito com tudo isto, quando Deus disse assim: olha, vai à terra de Moriá, a uma das montanhas que eu te mostrarei, e ali tu sacrifica o teu filho Isaque. Sacrifica-o sobre uma daquelas montanhas que eu vou te dizer, que eu vou te mostrar.
algo que contrariava os fundamentos. Era um paradoxo, né, pastor? Que o próprio comentário já fala sobre isso. Ele diz, um Deus amoroso. Deus pediu, no primeiro ponto, diz assim: Deus pediu a Abraão algo fora do comum. Não parecia uma contradição, pastor? Totalmente, porque Deus não aceitava. O único sacrifício humano que Deus aceitou em toda a história da humanidade foi o do seu eterno Filho, Jesus Cristo. O único sacrifício humano. E mais nenhum. As nações do paganismo, os seus deuses ofereciam muitos sacrifícios humanos, inclusive de crianças, como o chamado Deus Moloque. Mas Deus não aceitava sacrifício humano. Aí Deus pediu a Abraão algo fora do comum, visto que sacrifícios humanos eram praticados nas religiões pagãs. Mas o desafio foi feito a Abraão. O desafio foi feito e Abraão teria de provar que era realmente leal a Deus. A sua fidelidade. Porque aqui estava contrário. Perdão. Mas quem lida com Deus, quem anda com Deus, precisa estar preparado para ouvir da parte de Deus coisas que a seus ouvidos parecem um absurdo. Mas é como um dia Jesus disse aos apóstolos: o que eu faço, vocês não sabem, não entendem agora, mas depois vocês vão compreender plenamente o que eu estou fazendo aqui. Agora não dá para vocês compreender. Não adianta me pedir que eu explique, não dá para explicar. Depois vocês vão entender. E Abraão resolveu cumprir. A essas alturas, eu quero chamar a atenção para isto, nós vamos verificar como Abraão vai mudando. Esse Abraão aqui é muito diferente daquele Abraão do capítulo 16 e até do capítulo 12, quando desceu ao Egito. A estatura espiritual ele foi amadurecendo, que ele tinha adquirido era tão elevada que os heteus chamavam ele de príncipe de Deus entre nós. Tu és príncipe de Deus entre nós. A sua postura, o seu estar ali impunha respeito àquela liderança das nações ali presente, que ele transitava, tinha trânsito livre, porque Deus era com ele. Imaginem que ele tinha tido um encontro com Melquisedeque, uma figura ímpar, que não se conhece muito suas origens. Verdade. E seu fim, e que pagou o dízimo e foi por aquele sacerdote abençoado. E a Bíblia diz lá em Hebreus que ali o maior abençoa o menor, e o menor ali era Abraão. Imagine os senhores que estatura tinha aquele sacerdote, e que Davi diz que ele era, que Jesus era sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, esse homem tinha passado por um amadurecimento. Quando Deus firmou o pacto com ele, ainda no capítulo 15, no sacrifício, que ele pegou as aves, partiu sobre o altar, e caiu uma grande escuridão, e disse que as aves do céu descia para comer o sacrifício. Era uma ave de rapina. Em tipologia bíblica, era como se fossem os demônios procurando impedir que a promessa de Deus se cumprisse na sua vida. E ele as exortava. Depois daquela escuridão, veio aquele fogareiro de fogo e queimou aquelas metadas. E Deus falou: saiba, Abraão, que peregrina será a tua descendência em terra estreita. Então, você vai verificando que há um processo de amadurecimento. O calejar de Deus na vida do homem. Esse processo, pastor, de amadurecimento de Abraão se deu pelo relacionamento estreito com Deus? Exatamente. Deus foi provando e mostrando coisas extraordinárias. No capítulo 17, ele aparece como o El
Shaddai, o Todo-Poderoso. Diferente do El Elyon, lá do capítulo 14. E do Deus da glória, agora era o Todo-Poderoso. Aquele que supre também a necessidade, que restaura, que renova. No capítulo 18, como já falei, o encontro dele. E assim esse homem amadurece. Quando Deus exige Isaac em sacrifício, aquele homem tinha um relacionamento tão profundo com Deus, tão profundo, que ele não contestou. Deus, meu filho, Deus, esse menino vai ser a minha descendência. Mas o escritor aos Hebreus diz que ele creu que até dos mortos Deus poderia ressuscitar Isaac. Ora, se Deus me disse que esse menino vai ser, através dele, a minha descendência, se Deus agora pede que eu o sacrifique, certamente Deus vai ressuscitar ele depois. Ele não contestou Deus, mas ele fez, dentro de si, ele teve um diálogo consigo mesmo, daquele quadro, que isso, Sara não sabia de nada. Tem negócio que é assim, é entre você e Deus, ninguém pode estar sabendo. Os servos que foram ficaram embaixo. Eu vou com o menino adorar, depois eu volto. E subiu a montanha. Irmãos, há coisas tão grandes nisso aqui, tão grandes nisto. Então, esse Abraão agora era diferente daquele outro, um patriarca calejado, experiente, espiritual, um nível de espiritualidade muitíssimo elevado, uma estreita comunhão com Deus. Deus falava com ele e ele falava com Deus. Era diferente daquele da chamada. O professor, você fez uma citação, que foi uma citação da lição passada, mas o professor de artes e de teologia também, Lawrence Richard, ele diz que o exame da vida, ao examinarmos a vida de Abraão, já nos dá as ideias que pode transformar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, por essas atitudes de fé. Agora a pergunta que eu faço a Fabiano, irmão Fabiano, você acredita que isso foi o maior desafio de Abraão, a maior prova na vida dele? Mais uma vez eu quero assim externar a minha gratidão a Deus e aos companheiros de trabalho que aqui estão, como também aos ouvintes da Palavra de Deus, que nos dá essa oportunidade de poder entrar mais uma vez em seu lar e comentar essa rica lição de Escola Bíblica Dominical da parte do Senhor. Assim, eu vejo de uma forma mais ampla, realmente contribuiu para que o sacrifício, e não só o sacrifício, mas toda a jornada de Abraão, ela tivesse êxito. Saindo das quatro paredes e olhando para este homem de Deus, a gente pode ver nos dias atuais que muitas das vezes é natural e é normal a gente enxergar isso num servo, a fé oscilar. Em Abraão era diferente nesse homem de Deus. E inúmeras vezes a gente teve o privilégio de ver esse homem de Deus passar por algum desafio. Porque muitas das vezes muitas pessoas pensam que ter fé lhe isenta de lutas, dificuldades e desafios. Mas ter fé é a certeza que pode superar todas elas. Então o que fez o diferencial em Abraão foi isto. Após a sua saída dos caldeus e a sua jornada projetada por Deus, ele entendeu que Deus tinha um plano além daquilo que ele imaginava. Então a sua fé em Deus fez todo o diferencial para que o projeto de Deus realmente tivesse êxito. Então, na sua opinião, esse momento que Abraão vivenciou com seu filho para oferecer sacrifício a Deus, como sacrifício a Deus, foi o momento mais difícil da sua vida? Foi um momento crucial, podemos dizer assim. Crucial. Que realmente, é como o pastor João Barbosa assim citou, e realmente tem todo um sentido, porque Abraão, podemos dizer que ele foi, em toda a sua caminhada, ele foi lapidado por Deus. Então ali a comunhão estava realmente além do que a gente podia imaginar. Até porque Abraão, ele aprendeu com os erros. Eu disse em outra lição passada que Abraão aprendeu com os erros. E aprendemos muitos com os erros diante do nosso Deus. Então, um texto que eu quero citar aqui, bíblico, que fica em João 15:5, quando João, no Evangelho de Cristo, ele deixa bem claro que o Senhor é a videira e nós somos ramos. Quem está nele
e ele nele está muito fruto, porque sem ele nada podemos fazer. Então o que fez a diferença é que Abraão aumentou o seu nível de comunhão com Deus e estar mais próximo do seu Criador. Pastor, a gente escuta muito isso, e existe um texto dentro do ponto 1, que é o texto de Paulo ao Coríntios, na primeira carta, no capítulo 10, verso 13, que fala que Deus não prova além das nossas capacidades, né? Ele não prova, existe um limite, né? E Deus conhece todos nós, conhece as nossas limitações e prova até esse limite. O senhor acredita que esse foi o limite máximo da vida de Abraão, da provação? Olha, quando a gente vem estudando a vida de Abraão, dali para frente você não encontra. Essa prova aqui foi a última da vida de Abraão. Você não encontra mais Abraão passando por experiências terríveis depois desse ato. Ele teve uma experiência quando ele pediu a Eliezer que fosse buscar uma esposa para o seu filho Isaac. Mas ali, um contexto totalmente diferente. Ele estava muito tranquilo, sabia de tudo como as coisas iam acontecer. Claro que dependia de Deus, mas ele estava muito tranquilo. Então, você não encontra mais Abraão depois de Moriá. Deus submetendo Abraão a provas. Ali foi o ápice da prova e da confirmação de Deus na sua vida. Momento crucial, né, que Fabiano? Ali completou tudo. Ele é como se, do ponto de vista humano, ele não tivesse que provar mais nada a ninguém. Eu estou falando do ponto de vista humano. Do ponto de vista divino, Deus estava satisfeito com Abraão, pela sua fidelidade, pela sua tranquilidade. Não nos parece que ele tivesse tido dificuldades de ir adiante. Até porque ele disse para o moço: ficai aqui, para os mancebos, que nós vamos, eu e o rapaz vamos ao monte adorar a Deus, e depois a gente desce. Espera aqui. A confiança era tão grande que nós iremos e nós voltaremos. Nós voltaremos. Ele estava certo de que Deus, como disse o escritor hebreu, até dos mortos era capaz de ressuscitá-lo. E não se sabia nada sobre ressurreição de mortos. Mas ele já tinha esse sentimento. Essa convicção, né? Se ele morrer, Deus também de volta à vida. Mas que ele é a promessa, ele não tinha mais nenhuma dúvida. Embora o pedido fosse de estremecer as bases. Pastor, no tópico 2, o comentarista fala sobre 3 elementos que eram a essência da prova de Abraão. Ele fala sobre o amor, fala sobre a obediência e fala sobre, o amor, a obediência e a fé. É como se eu enxerga esse tripé da essência da prova de Abraão naquele momento. O amor, a fé e a fé e a obediência. Observe que o amor aqui dele não era o amor a Isaac. Sim. Precisa entender isso. Não era o amor a Isaac, era o amor a Deus. O amor estava em Deus, não em Isaac. Então, se o amor estava em Deus, ele amava a Deus acima de Isaac. Quem não deixar pai, mãe, irmão, filhos, por amor de mim, dizia Jesus, não será digno de mim. Há coisas que estão acima de tudo, você não tem que colocar entre você e Deus. Não pode ter nada que impeça isso aqui. Então, o amor era o amor para com Deus. E o Senhor queria provar se ele estava em primeiro lugar. Será que eu estou em primeiro lugar na vida de Abraão? Deus sabia? Sabia. Mas Deus queria que isso se tornasse público.
Deus queria que isso se tornasse público, que as pessoas... A prova de Deus tem o objetivo disso, de provar esses que estão ao nosso redor, o nosso caráter, né? E a nossa lealdade e a nossa fé para com Deus. Além de aperfeiçoar a cada um de nós, também serve como exemplo para os demais. Serve porque a geração que vai chegando precisa de exemplos, de em quem se mirar. Exemplos de fé, né? De fé. Eu, pelo menos, conheci grandes homens na minha infância e juventude que ajudaram a moldar a minha vida espiritual. A forma como eles se portaram e como viveram a vida diante de Deus. Isso, a mocidade da igreja precisa das lideranças e dos mais idosos, que muitas vezes Deus permite que eles permaneçam ainda para transmitir uma mensagem àqueles que estão chegando, novos pregadores, ensinadores, que às vezes muito entusiasmado e precisam de alguém que mostre a eles que as coisas não é bem assim. Da experiência, né, pastor? Precisa ir um pouco mais devagar, com calma, porque para onde ele vai, ele chega. Né? É verdade, é verdade. E Deus não deixará que eles fiquem no caminho, vai ajudar. Então, daí para frente, a obediência e a fé, eu acho que já dispensa comentário por tudo que a gente viu no passado. O clímax, como já foi falado aqui, porque foi o máximo, depois de 3 dias de viagem, Abraão e Isaac e os moços que estavam com eles chegaram à terra de Moriá. Os 2 moços ficaram ao pé do monte e Abraão e seu filho tomaram a lenha e o cutelo. Flávio Joséfo diz que Isaac era um moço já na faixa de uns 18 anos, um homem. Mas quando Abraão pegou o feixe de lenha que o jumento carregava e colocou nas costas dele, que começaram a subir a íngreme ladeira, aí ele, que desde a mais tenra idade participava do sacrifício da manhã e da tarde, achou estranho. Meu pai, eu estou vendo a fala de um elemento aqui. Está faltando alguma coisa, né? Eu estou lhe vendo aí com o cutelo, a lenha está aqui, à espera do altar, certamente lá em cima, quando ele arrumava o altar, mas eu não estou vendo aqui o cordeiro. O menino questionou. O menino questionou. Faltando alguma coisa. E ele não podia dizer a ele que sobre o cordeiro, até ali não. Imagina o sentimento dele, quando ele chega em cima da montanha, que arma o altar, organiza a lenha, conta Flávio Joséfo, parece que Flávio Joséfo estava presente. Flávio Joséfo é um historiador judeu. Disse assim: pai, o cordeiro, aí Abraão disse assim para ele: filho, agora ele falou abertamente: filho, é o seguinte, não tem cordeiro, o cordeiro é você. No caminho ele disse: Deus proverá. Era fé. Deus proverá. Deus proverá. E aqui não foi por acaso. Foi uma palavra que Deus deu a ele. Porque Deus faz isso. Deus dá uma palavra de fé a gente. Deus proverá. E quando ele chegou ao altar e disse: filho, olha, Deus me mandou. Observe bem, não é o texto bíblico que diz isso. Isso é um historiador judeu chamado Flávio, que conta-nos. E tem fundamento isto. Os livros das tradições rabínicas contam muitas coisas que aconteceram que não está aqui nas escrituras diretamente, né? Que ajuda a entender o texto bíblico. Deus me pediu que eu te sacrificasse. Que o sacrifício é você. Deus me pediu isso. E segundo aquele historiador, Isaac não contestou. Teria até dito: se Deus realmente exige o meu sacrifício, eis-me aqui, pai. Você acha que a obediência do pai, a fé do pai, o amor a Deus, no contexto de Flávio Joséfo, ensinou a criança, o filho de Abraão,
a ter essa atitude? Parece até que o menino teria tido mais fé, mais confiança e mais obediência do que o próprio Abraão, que ele seria vítima. É porque ele podia questionar, ele podia fugir, Não, ele podia correr. Ele mansamente. Porque Isaac ali foi, em tipologia bíblica, um tipo de Cristo. Quando Abraão, aí quando ele disse, então faça a sua vontade de Deus, pai, estou aqui. E Abraão pegou, botou ele, deitou ele em cima da lenha. E primeiro ele ia imolá-lo e depois queimar. Quando ele amarrou o menino, provavelmente pôs uma mão e levantou a outra para com força imolar, os céus se abriram. Deus bradou. Eu não sei, irmãos, eu quero convidar as pessoas que estão através da rede mundial de computador a gente meditar um pouco nisto. Imaginar, né, pastor? Nessa profundidade de Deus. Imagina aquele cenário ali. E Deus bradar dos céus, não faças tal. Eu agora sei que temes a Deus. Eu conheço teu temor. A mim, Abraão. Glória a Deus. 8:56 de João, está escrito lá assim: Abraão, vosso pai, Jesus dizendo, exultou por ver meus dias, e viu, e se regozijou. Ou seja, comentarista bíblico acredita que o dia que Abraão viu, o dia de Cristo, a hora, foi lá em Moriá. Moriá. Quando no face astral, e disse assim, olha para trás. Esse olhar para trás foi mais ou menos 1.800 anos na frente. Ali, ele viu Jesus. Ele enxergou. Eu não sei se ele viu Jesus no Gólgota ou foi no seu ministério. Disse, Abraão exultou por ver meus dias e viu. Viu e se regozijou. Aquele quadro. Imaginem os senhores, senhoras e senhoritas, a experiência, o nível de comunhão e de confiança inabalável em Deus. Agora era o homem de fé inabalável. Inabalável. Por isto que é chamado nosso Pai da fé. Glória a Deus. Os que são da fé são benditos no crente Abraão. Abraão foi o primeiro crente que ouviu o Evangelho. Deus pregou o Evangelho a ele. Glória a Deus. Ouvindo o ancião, a gente vai vivenciando, vendo o cenário, né, família? É uma bênção de Deus, sabendo como tu enxerga esse momento decisivo entre Deus e Abraão e o seu filho. É importante também deixar bem claro, a preocupação de Abraão era colocar diante de seu filho que Deus, naquele momento, era a prioridade da situação. Então, a gente pode ver nesse homem realmente um homem de fé inabalável, como o pastor João deixou aqui bem claro, e é bem verdade, porque a fé deste homem foi com que fez que aquele sacrifício realmente tivesse algum êxito. A gente também pode trazer como ponte e como apoio a vida do patriarca Jó, que também foi provado de forma tremenda por Deus, mas ali ele expressou a confiança, a esperança e a expectativa de um Deus grande e poderoso, porque no capítulo 19, 25 de Jó, Jó expressa com seus lábios, quando ele diz, eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Podemos dizer que a fé de Abraão era praticamente de igual forma a de Jó, só que de uma forma diferente, porque eu citei outrora que Abraão, dificilmente a gente via a fé daquele homem de Deus oscilar, mas a de Jó muitas das vezes oscilou. Mas o que eu quero deixar claro, assim, em nosso comentário, é que a fé, a obediência, a esperança em Deus é que faz todo o diferencial. Glória a Deus. Pastor, gostaria de contextualizar um pouco esse momento de sacrifício, onde Abraão ouviu a voz de Deus mais uma vez, como vocês falaram, do ápice, né? Momento crucial, o momento mais difícil da prova, na vida... mais terremoto dele ali, né? Na vida do pai da fé. Mas assim, contextualizando, pastor, eu queria levar para uma outra perspectiva. Infelizmente, eu volto a dizer
que, como comentei também em lições passadas, o uso do evangelho ou a má interpretação de um texto para usufruir de alguma coisa de outrem. Como, por exemplo, a gente sabe disso, existem pessoas que podem usar essa passagem para exortar um cristão a entregar um bem maior que tenha na mão de alguém, como prova de fé, né? Vou dar um exemplo, cara. Vou só tentar usar um exemplo bem do nosso cotidiano. Simplificar, né? Alguém que possa usar esse texto, exortando, instigando a um cristão a entregar o que ele tem de mais valoroso no altar de Deus como prova de fé, né? E esse bem, geralmente, hoje, no nosso contexto, infelizmente, são bens materiais, como estivesse barganhando com Deus, como estivesse querendo algo em troca e você entregar algo que você tem de valor para receber a promessa maior de Deus. O senhor enxerga isso da mesma forma que eu, pastor, e como o senhor vê isso hoje? Olha, na economia do Novo Testamento, foi assim também no passado. Somente na igreja primitiva, e mais nenhuma parte do Novo Testamento, nem na história da igreja, encontramos as pessoas dando tudo que tinha. Só ali. Foi um período que tem teólogos que dizem que depois que todos deram tudo quanto tinha, ficaram todo mundo sem nada. Para uma necessidade específica, pastor, ali, para prover? Era. Mas observe bem, Deus não exige tudo em termos econômicos e financeiros do homem. Deus dá tudo, mas Deus exige uma parte, a menor. Um exemplo. No capítulo 3 de Êxodo, Deus avisa Moisés que diga ao povo que na saída os homens peçam a seu vizinho e as mulheres a suas vizinhas prata, ouro, pérola, veste, texugo, tem tudo de preciosidade. E depois, lá no capítulo 12, diz que Deus deu graça e eles despojaram os egípcios. Deu uma verdadeira fortuna para cumprir isso que Deus disse a Abraão lá em 15 de Gênesis. E eles saíram com grande fazenda. No capítulo 25, já ao pé do Monte Sinai, Deus diz assim: me fará um santuário e habitarei no meio dele. 25. E pede a Moisés que diga ao povo que traga parte daquilo que Deus deu no Egito a eles. Ele não disse tudo, pastor? Não, uma parte. E quando conseguiu o que já era, o que bastava, diga ao povo que não traga mais. Não pode ser. Deus nem exige em excesso. Então é um argumento, um argumento falho, né, desses que usam de textos como esse para exigir, né, de seus membros ou congregados do cristão em si que venham depositar no altar uma certa quantia ou toda a quantia. Deus pode provar uma igreja local dando muita abundância para ver, expor o sentimento daquele líder com o muito. E Deus pode provar um outro líder de uma igreja local com a escassez, onde os seus membros seguram um pouco. E é Deus provando por um tempo. Mas Deus nunca, eu quero dizer isso, Deus nunca, qualquer liderança que exija que você dê tudo é antibíblico. Muito bem, pastor. Deus exige uma parte, que a Bíblia chama de dízimo, e de ofertas. E de ofertas. Ofertas, tem vários tipos de oferta, e tem uma, a chamada oferta alçada, que é para um fim específico, não pode ser gasto com outra coisa. Se você tirar uma oferta para o missionário em determinado país, você não pode dividir com o missionário em outro país. Senão você está pecando. Se você quiser para a missão, é uma coisa, quer dizer, é uma oferta para o nosso missionário na Itália, e você divide com o outro missionário que está em Portugal. Está errado.
está cometendo pecado contra Deus, porque é oferta alçada. Saiu com um objetivo específico. Tem um propósito específico. Um propósito específico. A oferta alçada tem que ter muito cuidado com ela. Muito cuidado. Não se pode. Então, exigir que se dê tudo. Não, você venda casa, terreno. Deus não exige isso. Deus não exige isso. A liderança que faz isso estão mentindo. Estão defraudando o povo. Tosqueando as ovelhas e deixando elas no frio. Estão tirando lá em excesso. Distorcendo, né? Pode até matar. Distorcendo, né? A tosquia em excesso pode até matar a ovelha. Ele não pode fazer isso. Deus não faz isso. Deus dá a você um tudo e quer que você dê uma parte para que o seu coração não fique naquilo ali. A gente vê hoje por aí algumas lideranças com um discurso terrível e as pessoas dão até o que não têm. É como sacrifício, né? Esse sacrifício, como prova de fé. Esse sacrifício Deus não quer. É enganoso. E nem exige de ninguém. Errados estão aqueles que fazem. E os crentes ouçam essa palavra, seja sábio. Deus não quer lhe despojar dos seus bens. Quer que você cumpra o seu dever de cristão para com a sua obra. Muito bem. Eu tenho que citar, pastor, eu tenho que levantar essa pergunta que me veio isso à mente. E é bom que foi muito esclarecedor, né, Fabiano, para todos nós. Acredito que para você também que está aí assistir através desse canal. Pastor, Fabiano, eu queria que você comentasse conosco, ajudasse também, nesse tópico 3, que fala sobre Jesus, o Cordeiro de Deus, no Monte do Sacrifício. Interessante esse terceiro tópico, que ele fecha toda a lição de número 4. Como o pastor João Barbosa ele bem deixou claro, que no capítulo 22, versículo 8 de Gênesis, era um antitipo de Cristo, que já apontava para a vinda do remanescente, daquele que seria o Salvador do mundo. Então, todo o projeto de Deus que foi colocado diante de Abraão tinha essa finalidade. É como o pastor que deixou bem claro, a chamada daquele homem tinha um fim específico. E esse fim específico era tão somente colocar o plano de Deus em prática. Então, Deus, ele tomou e achou por melhor colocar diante desse homem alguns desafios. E olhando para Abraão e olhando para Isaac, a gente pôde ver ali o plano de Deus realmente sendo exaltado e ali sendo também glorificado ali quando o Senhor ele cumpre toda a missão e dá o brado de vitória ali no Monte de Gólgota. Pastor, gostaria de ouvir o senhor sobre esse tópico 3 da nossa lição, que é dividido em 3 subtópicos, que fala sobre o sacrifício do Cordeiro de Deus, a reconciliação mediante o sacrifício do Cordeiro e a justificação mediante também o sacrifício do Cordeiro de Deus. Eu quero falar aqui no subsídio teológico, no segundo parágrafo desse subsídio. Isaac era um jovem, nessa ocasião, perfeitamente capaz de resistir a seu pai. A vida é minha. Você está dizendo que Deus lhe disse que me matasse? Não, Senhor. Não foi isso. Era um jovem crente. É crente. Conhecia. Ele já tinha aprendido a lição de casa, no sacrifício, no culto doméstico. A gente enxerga isso aqui, né, pastor? Enxergamos isso aí. Era um jovem crente. Era o preparo de um homem que substituiria Abraão e dava prosseguimento. Estava preparado. Daquela idade ele já tinha preparo para isso. O Isaac. Veja só. Mas em total submissão a Deus. Porque Isaac foi um tipo de Cristo. O Isaac foi um tipo de Cristo. Que Deus o ofereceu em sacrifício em prol da humanidade, para que, através do seu sacrifício, aos que creem no seu nome, possam ser salvos. Eu e vocês somos salvos através do sacrifício vicário e expiatório de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
essa obediência permitiu que ele fosse amarrado, deitado sobre o altar, e assim como Jesus foi voluntariamente até a cruz, Isaac foi voluntariamente ao sacrifício. Isso é uma lição importante. A Bíblia diz que Abraão foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac. Tiago diz isso, né? 2:21. Ali ele foi justificado por aquilo que ele fez. Para Deus, ele consumou o sacrifício. Para Deus, Abraão consumou o sacrifício. Para Deus, Isaac morreu. Isaac não morreu, mas para Deus ele morreu. Porque na última hora Deus não permitiu. Mas para Deus o sacrifício foi consumado. Isso aqui é importante. A fé de Abraão manifestou-se em sincera obediência a Deus. O lado oculto da verdadeira fé salvadora inevitavelmente se manifestará numa vida de obediência a Deus. Então, amados irmãos e amigos, por este mundo afora, através da rede mundial de computadores, essa palavra aplique ao seu coração e permita que ela frutifique no seu ser. Confie em Deus, coloque Deus acima de todas as coisas e saiba que Deus pode te abençoar, te livrar e te guardar em qualquer circunstância. Deus pode fazer isto. Bênção de Deus, né? Pastor, estamos treinando após os minutos finais, mas antes de ouvir o Fabiano, eu queria lhe fazer uma pergunta, pastor, que se enquadra dentro do texto. Na verdade, são duas perguntas. E a primeira é o seguinte: que o senhor me explicasse esse termo de justificação. O que é a justificação? E a outra pergunta é a seguinte: qual é o maior sacrifício que uma pessoa pode oferecer a Deus? Olha, a justificação é uma doutrina, né? Isso. É uma doutrina. Implica que alguém tinha culpa. Alguém tinha culpa. No caso do Evangelho, nós éramos culpados perante Deus. A humanidade, né? A humanidade. Mas Deus enviou Jesus, que na cruz levou sobre si, conforme nos mostra Isaías, né, no capítulo 53, os nossos pecados. Ou seja, ele expiou nossos pecados. Ou seja, a culpa, o que é que diz o profeta? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Ou seja, pelo seu sofrimento e morte. Aí Paulo, lá em 10 da sua carta aos Romanos, ele mostra bem claro: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração, com a boca se faz confissão, e com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Tem que ser publicamente, perante os amigos, quem quer que seja, saber que você agora é um cristão, é um crente em Cristo. Dizer publicamente que você é um redimido em Cristo Jesus. Isso é justificação, né, pastor? Isso é justificação. Claro que isso é amplíssimo das Escrituras. Estou dando uma pincelada, né? E a outra foi: qual é o maior sacrifício que um ser humano possa entregar a Deus? É renunciar ao mundo. Quem quiser vir após mim, disse Jesus lá em Cesareia. Ninguém é obrigado, escutem isso, ninguém é obrigado a seguir Jesus.
Eu não sou obrigado, o senhor não é obrigado, ele não é obrigado. Os senhores e senhoras não são obrigados a seguir Jesus. Mas se alguém decidiu segui-lo, Jesus disse, então negue-se a si mesmo. O negar-se a si mesmo é a coisa mais difícil para um homem. Salomão dizia assim, é melhor o longânimo do que o valente. E quem conseguir dominar seu coração é melhor do que aquele que tomou uma cidade. Então, o negar-se a si, tomar a cruz e seguir a Cristo, é o melhor sacrifício. Esse é o melhor sacrifício. Glória a Deus. E é isso que Deus aceita. Só isso. Glória a Deus. Fabiano, fica à vontade para trazer essas considerações. O que fez o diferencial em Abraão foi a obediência, a fé e o amor a Deus. E também, por que não dizer, uma vida de renúncia, para que aquele ou aquela que deseja seguir a Deus, como o pastor deixou bem claro que ninguém é obrigado, mas aquele que se torna um seguidor de Cristo tem que ter isso como prioridade, para que possa mover o coração de Deus como Abraão moveu. Então, que Deus nos abençoe, né, a você que está do outro lado nos ouvindo nesta tarde, e que possa assim tão somente aplicar, né, a palavra de Deus aos vossos corações. Obrigado, Fabiano. Celestino, ao pastor João Barbosa mais uma vez, né, por a honrosa participação de ambos. Foi uma bênção para todos nós ter vocês aqui participando conosco. Muito obrigado. Nós te agradecemos. E espero em Deus, em outra oportunidade, estarmos aqui juntos para a glória do Senhor. Se Deus quiser, amados irmãos. Bem, queridos, chegamos ao final de mais uma EBD na web. Não esqueça de deixar aqui a sua curtida, o seu comentário, a sua sugestão e também a sua opinião. Não deixe de nos seguir através das redes sociais. Está aqui o endereço do Facebook oficial da igreja, do Twitter e também do nosso canal oficial no YouTube. Contamos com a sua participação. Que possamos entregar o nosso maior sacrifício a Deus, né? Que é a nossa vida em amor, em obediência e também em fé. A paz em Cristo a todos, em nome de Jesus.